auditoria apontou irregularidades em contratações de servidores públicos por parte de ex-prefeitos de Balneário Piçarras. Informação que está chegando. Contratos de trabalho assinados nas gestões do ex-prefeito Humberto Teixeira, do Partido Progressistas, e também do Leonel Martins, do PSDB, à frente do Poder Executivo de Balneário Piçarras, foram considerados irregulares após a auditoria do Ministério do Trabalho, junto às contas municipais referentes ao período, o período mais estendido, de 2009 a 2018. A informação veio do jornalista Francisco Carlos, no portal dele de notícias, o Praia Norte News, trabalho que evidencia não apenas a constatação dos auditores, mas também a possibilidade de o município ter de arcar com um passivo trabalhista superior a 12 milhões de reais. Durma com uma dívida trabalhista dessa, hein? Por que isso? Porque a auditoria apontou que houve sucessivas análises das contratações efetuadas pelos dois ex-prefeitos relacionadas às mesmas vagas ao longo dos mandatos de ambos. À época, o entendimento de tanto do ex-prefeito Humberto como do ex-prefeito Leonel era de que havia, aspas, necessidade excepcional para essas contratações de servidores. O Ministério do Trabalho, entretanto, frisou que entendeu que ao invés de serem contratações temporárias, diante dessa hipotética necessidade, essas vagas se consideraram em vínculos empregatícios. E a gente sabe pela lei, Se constata o vínculo, aí gera o passivo trabalhista, O procurador jurídico atual da Prefeitura de Balneário Piçarras, Ricardo Matiello, informou que a Procuradoria-Geral de Balneário Piçarras está tomando medidas no sentido de debater essa dívida. Ele reforçou que parte desse débito já teve a exigibilidade suspensa e a outra parte está em vias de ser suspensa também, após decisão da Justiça Federal. Mas o procurador Matiello revelou que houve contratos temporários com servidores que acumularam mais de um período, ao longo de diferentes períodos, o que gera a atual administração uma preocupação sobre como essas contratações foram conduzidas durante quase 10 anos. O procurador reforça a intenção de solucionar o impasse dentro das normas legais vigentes. O que a gente pode comentar é o seguinte, agora às 6h46, com relação a essa situação. Eu não disponho do conhecimento técnico aqui para dizer se Humberto e Leonel erraram nas contratações. Eu acho que não é esse eu não posso pontuar aqui um comentário em cima do que foi feito se eu não tenho aqui a base contratual para ver justificativas e enquadramentos na lei vigente até 2018, então. Mas vocês vejam que nós estamos falando de contratações de 2009 a 2018, fecham quase 10 anos, duas gestões diferentes, dois prefeitos diferentes, e que 5 anos depois vem o Ministério do Trabalho dizer que estava irregulares, que gerou uma dívida, um passivo trabalhista de 12 milhões, e aí dizer que o município tem que arcar com a dívida. 5 anos depois, Ministério do Trabalho. 5 anos depois? Quanto tempo, quantos anos, por exemplo, o ex-prefeito Humberto já está fora da gestão pública? Já temos aqui o ex-prefeito Leonel, então quase 3 anos também, terminou o seu mandato, o Thiago assumiu em seguida, também 3 anos já fora da administração, e vem agora então, de 2018 para cá, são 5 anos, vem aí o Ministério do Trabalho dizer que tem irregularidade 5 anos depois. Como é que vai penalizar as pessoas 5 anos depois? Como é que vai como é que vai levantar eventuais contratos 5 anos depois? É esse o problema do Brasil, Essa morosidade terrível, essa burocracia, essa lentidão, que faz um assunto emergir 5 anos depois. E aí, o que de principal acarreta? Acarreta insegurança para quem? Para o Leonel? Para o Humberto? Não, acarreta segurança para o Thiago, que está tocando a prefeitura agora. Estoura o passivo trabalhista no colo do prefeito atual, que não foi quem assinou os contratos. E agora fica aqui a atual
Procuradoria Jurídica do município Balneário Pissarras, quebrando cabeça para fazer uma defesa. Como o Diego falou, tem uma parte ali que já está se justificando, vão ver as normativas legais para tentar livrar Pissarras desse pepino. Veja bem, eu não estou dizendo que o Humberto e o Leonel acertaram e nem que erraram, porque eu não disponho aqui do contrato e também para confrontar com a lei vigente. Não disponho. Então como é que eu vou firmar aqui uma crítica a ambos? Se eu não tenho aqui, eu vou então pelo que diz o Ministério. O Ministério diz que eram contratos irregulares. Na visão do contratante da época, Leonel Martins, ou do outro contratante, Humberto Teixeira, tinha previsibilidade legal, tinha necessidade para contratação temporária. Na visão do Ministério, não tinha essa necessidade e gerou o passivo trabalhista. Tá, vamos confiar no Ministério. Mas por que tanta demora? Por que não faz isso no decorrer dos primeiros, pelo menos 3 anos de cada prefeito? Para quando chegar lá no 4º ano, já haver aí, então, a notificação do prefeito que foi o responsável pelo contrato. Agora vira o problema, vai cair no colo do Balti. Como se daqui 2, 3 gestões, quem tiver de sucessor do Tiago, um eventual problema que o Tiago possa ter tido, vai cair lá no outro prefeito. É justo isso? Estranho, né? Muito estranho. Se arrasta, né? A situação do Brasil é isso aí, né? Depois, 5 anos depois vem cobrar. Ah, eu não fiz a dívida. Quem é que aceita ser cobrado sem fazer a dívida? Tá certo o Tiago agora em reagir juridicamente, mas vamos ver o que a justiça decide com relação a isso também. 6 horas.